Tá aqui. Décima segunda. Mais uma vez, boa noite a todos. Vamos dar início à sessão extraordinária do dia 6/6/2022. E solicito ao senhor secretário que faça a verificação de presença dos senhores vereadores para efeito de quórum e darmos início à presente sessão extraordinária. Senhor presidente, há quórum suficiente para o início da presente sessão extraordinária. Obrigado, senhor secretário. Essa aqui? Não, veto ainda? Depois, tá. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos pareceres ao projeto de lei número 43/2021. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação referente ao projeto de lei número 43/2021 do Executivo. Parecer do relatório. Trata-se de projeto de lei número 43/2021, de autoria do prefeito municipal Miguel Lopes Cardoso Júnior, que dá nova redação ao artigo 27 da Lei Municipal número 5.002, de 6 de maio de 2016, que institui o Plano Municipal de Cultura. Da fundamentação, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação identificou a necessidade da correção textual do parágrafo 1º do artigo 1º, de forma a deixá-lo em conformidade com a Lei Municipal número 5.615, de 25 de janeiro de 2022, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 1º, os recursos financeiros destinados ao Fundo Municipal de Cultura de Tatuí, FMC, serão depositados obrigatoriamente em conta especial de titularidade do Fundo, mantida em agência de estabelecimento bancário oficial e movimentada pela Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Turismo e Lazer, com a devida fiscalização do Conselho Municipal de Políticas Culturais. Da conclusão, considerando o exposto na fundamentação desse parecer, bem como o parecer opinativo do Procurador Legislativo, nada detectamos de irregularidade do que compete a esta comissão e que possa vir a ser impeditivo a sua normal tramitação nesta Casa de Leis. Cíntia Yamamoto, membro. Fábio Villanova, relator. João Éder Alves Miguel, presidente. Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Esporte, Promoção Social, Trabalho, Direitos Humanos, Direitos da Pessoa com Deficiência e Igualdade Racial, referente ao projeto de lei número 43/2021 do Executivo. Parecer favorável, assinam os vereadores Maurício Couto, Pepinho e Eduardo Salum. Parecer da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, referente ao projeto de lei número 43/2021 do Executivo. Parecer favorável, assinam os vereadores Márcio de Santa Rita, Renan Cortes e Valdir de Proença. Em discussão, os pareceres em votação. Aprovado por 15 votos os pareceres. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos pareceres em relação ao projeto de lei 15/2022. Parecer da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento referente ao projeto de lei número 15/2022 do Executivo. Parecer favorável, assinam os vereadores Márcio de Santa Rita, Renan Cortes e Valdir de Proença. Parecer da Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Esportes, Promoção Social, Trabalho, Direitos Humanos, Direitos da Pessoa com Deficiência e Igualdade Racial,
referente ao projeto de lei número 15/2022 do Executivo. Parecer favorável, assinam os vereadores Maurício Couto, Pepinho e Eduardo Salum. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, referente ao projeto de lei número 15/2022 do Executivo. Parecer favorável, assinam os vereadores João Éder Alves Miguel, Fábio Villanova e a vereadora Cintia Yamamoto. Acabou. Em discussão, os pareceres, em votação. Aprovado por 16 votos. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do parecer ao projeto de lei 26/2022. Parecer da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, referente ao projeto de lei número 26/2022 do Executivo. Parecer favorável, assinam os vereadores Márcio de Santa Rita, Renan Cortes e Valdir de Proença. Em discussão, o parecer, em votação. Acho que não abriu a votação, Márcio. Aprovado por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos pareceres à emenda número 01 ao projeto de lei 104/2021. Parecer da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, referente à emenda número 1 ao projeto de lei número 104/2021. Emenda de autoria do vereador Eduardo Salum. Parecer favorável, assinam os vereadores Márcio de Santa Rita, Renan Cortes e Valdir de Proença. Parecer da Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Esportes, Promoção Social, Trabalho, Direitos Humanos, Direitos da Pessoa com Deficiência e Igualdade Racial, referente à emenda número 1 ao projeto de lei número 104/2021. Emenda do vereador Eduardo Salum. Parecer favorável, assinam os vereadores Maurício Couto, Pepinho e Eduardo Salum. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, referente à emenda número 1 ao projeto de lei número 104/2021, emenda de autoria do vereador Eduardo Salum. Parecer favorável, assinam os vereadores João Éder Alves Miguel, Fábio Villanova e a vereadora Cintia Yamamoto. Em discussão, os pareceres, em votação. Aprovado por 16 votos, unanimidade. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos pareceres ao projeto de lei 104/2021. Parecer da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, referente ao projeto de lei número 104/2021 do Legislativo. Parecer favorável, assinam os vereadores Márcio de Santa Rita, Renan Cortes e Valdir de Proença. Parecer da Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Esportes, Promoção Social, Trabalho, Direitos Humanos, Direitos da Pessoa com Deficiência e Igualdade Racial, referente ao projeto de lei número 104/2021 do Legislativo. Parecer favorável, assinam os vereadores Maurício Couto, Pepinho e Eduardo Salum. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, referente ao projeto de lei número 104/2021 do Legislativo. Parecer favorável, assinam os vereadores João Éder Alves Miguel, Fábio Villanova e a vereadora Cintia Yamamoto. Em discussão, os pareceres, em votação. Aprovado por unanimidade. Solicito ao senhor secretário os pareceres em relação à emenda número 02 ao projeto de lei 108/2021. E parecer da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, referente à emenda número 2
ao projeto de lei número 108/2021, emenda de autoria do vereador Eduardo Salum. Parecer favorável, assinam os vereadores Márcio de Santa Rita, Renan Cortes e Valdir de Proença. Parecer da Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Esportes, Promoção Social, Trabalho, Direitos Humanos, Direitos da Pessoa com Deficiência e Igualdade Racial, referente à emenda número 2 ao projeto de lei número 108/2021, emenda de autoria do vereador Eduardo Salum. Parecer favorável, assinam os vereadores Maurício Couto, Pepinho e Eduardo Salum. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, referente à emenda número 2 ao projeto de lei número 108/2021, emenda de autoria do vereador Eduardo Salum. Parecer favorável, assinam os vereadores João Éder Alves Miguel, Fábio Villanova e a vereadora Cintia Yamamoto. Em discussão, os pareceres, em votação. Aprovado por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos pareceres ao projeto de lei 108/2021. Parecer da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento referente ao projeto de lei número 108/2021 do Legislativo. Parecer favorável, assinam os vereadores Márcio de Santa Rita, Renan Cortes e Valdir de Proença. Parecer da Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Esportes, Promoção Social, Trabalho, Direitos Humanos, Direitos da Pessoa com Deficiência e Igualdade Racial, referente ao projeto de lei número 108/2021 do Legislativo. Parecer favorável, assinam os vereadores Maurício Couto, Pepinho e Eduardo Salum. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, referente ao projeto de lei número 108/2021 do Legislativo. Parecer favorável, assinam os vereadores João Éder Alves Miguel, Fábio Villanova e a vereadora Cintia Yamamoto. Em discussão, os pareceres, em votação. Aprovado por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos pareceres ao projeto de lei 6/2022. Parecer da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento referente ao projeto de lei número 6/2022. Parecer favorável, assinam os vereadores Márcio de Santa Rita, Renan Cortes e Valdir de Proença. Parecer da Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Esportes, Promoção Social, Trabalho, Direitos Humanos, Direitos da Pessoa com Deficiência e Igualdade Racial, referente ao projeto de lei número 6/2022 do Legislativo. Parecer favorável, assinam os vereadores Maurício Couto, Pepinho e Eduardo Salum. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, referente ao projeto de lei número 6/2022 do Legislativo. Parecer favorável, assinam os vereadores João Éder Alves Miguel, Fábio Villanova e a vereadora Cintia Yamamoto. Em discussão, os pareceres, em votação. Aprovado por unanimidade, 16 votos. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos pareceres em relação ao projeto de lei 16/2022. Parecer da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento referente ao projeto de lei número 16/2022 do Legislativo. Parecer favorável, assinam os vereadores Márcio de Santa Rita, Renan Cortes e Valdir de Proença. Parecer da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor e Serviços Públicos Municipais referente ao projeto de lei número 16/2022. Parecer favorável, assinam os vereadores Eduardinho, Claudião, Oklahoma e Renan Cortes. Parecer da Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Esportes, Promoção Social, Trabalho, Direitos Humanos, Direitos da Pessoa com Deficiência e Igualdade Racial, referente ao projeto de lei número 16/2022 do Legislativo. Parecer favorável, assinam os vereadores Maurício Couto, Pepinho e Eduardo Salum. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, referente ao projeto de lei número 16/2022 do Legislativo. Parecer favorável, assinam os vereadores João Éder Alves Miguel, Fábio Villanova e a vereadora Cintia Yamamoto.
Em discussão, os pareceres. Em votação. Aprovado por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos pareceres ao projeto de lei 25/2022. Parecer da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, referente ao projeto de lei número 25/2022. Parecer favorável, assina os vereadores Márcio de Santa Rita, Renan Cortez e Valdir de Proença. Parecer da Comissão de Política, Mobilidade Urbana, Meio Ambiente e Defesa Animal, referente ao projeto de lei número 25/2022 Legislativo. Parecer favorável, assina as vereadoras Michele Vaz, Gabriela Xavier e Débora Camargo. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, referente ao projeto de lei número 25/2022 Legislativo. Parecer favorável, assina os vereadores João Éder Alves Miguel, Fábio Villanova e a vereadora Cíntia Mamoto. Em discussão, os pareceres. Em votação. Aprovado por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos pareceres em relação aos requerimentos. Pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, referente aos requerimentos números 1162, 1163, 1164, 1171, 1183, 1191, 1211, 1233, 1246, 1250, 1258, 1260, 1268, 1269, 1277, 1306, 1356, 1360, 1361, 1363, 1379, 1390, 1394, 1395, 1396, 1362, 1368, 1369, 1370/2022. Todos com parecer favorável, assinado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, vereador João Éder Alves Miguel, vereador Fábio Villanova e vereadora Cíntia Mamoto. Em discussão, os pareceres. Em votação. Aprovado por unanimidade. 16 votos. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do veto. Veto total, autógrafo número 039/2022, projeto de lei número 020/2022, legislativo. Venho por meio desse, nos termos do artigo 40 da Lei Orgânica do Município, informar o veto total, autógrafo número 39/2022, projeto de lei número 20/22, autoria desse legislativo. Anexo ao presente, em devolução, ou mencionado autógrafo é a razão do veto do secretário da Fazenda e Finanças, Planejamento e Trabalho desta municipalidade. Miguel Lopes Cardoso Júnior, prefeito municipal. Secretaria da Fazenda,
autógrafo 39/2022, projeto de lei número 20/22 do Legislativo. Diante do encaminhamento do referido projeto de lei ao Departamento de Cadastro, passamos a nos manifestar. A criação de nova atribuição ao Departamento de Cadastro implicará na necessidade da contratação de novos funcionários, uma vez que estamos desenvolvendo nossas atividades no limite de nossa capacidade. No mais, as informações que a lei pretende divulgar estão disponíveis no portal da Transparência, Arrecadação, e nas legislações que regem o IPTU, Lei 4.798/2013 e Decreto de Atualização, 2022, Decreto Municipal 21.799/2021. No mais, as guias de arrecadação são padronizadas, dependendo de homologação do banco conveniado. Assim sendo, a inclusão de todas as informações pretendidas em cada guia de arrecadação, artigo 2º caput, traria a necessidade de alteração do formato de tais guias, atualmente 3 guias por folha A4, que implicará em possível aumento de despesas por parte do município. Quanto à divulgação no valor arrecadado e na adimplência discriminada por cada bairro, entendemos que a adoção de tal modalidade irá implicar no entendimento da população que o valor arrecadado do IPTU é vinculado às obras e benfeitorias a serem realizadas em cada bairro, o que não é verdadeiro. Diante de todo exposto, entendemos como inviável a aprovação no referido projeto de lei e encaminhamos a esta secretaria para providência. Sem mais, Rogério Sobral de Oliveira, diretor estratégico, Departamento de Cadastro. Assinado também pelo secretário de Fazenda, Finanças, Planejamento e Trabalho, Anísio Eduardo Bodender Amadei. Em discussão única, pela ordem do vereador Claudião do Oklahoma. Sobre esse projeto de lei, mesmo que não haja... Espera só um pouquinho, Claudio. Espera só um pouquinho aqui. Espera aí. Vai na discussão ou vai na questão de ordem? Vai na discussão. Discussão tribuna, Claudio. Espera aí. Tá aberto aqui, mas... Bom. Vai falar em relação ao projeto? Então, na tribuna. Fazendo favor, Claudio. É só a parte e a questão de ordem. Com a palavra, o vereador Claudião do Oklahoma. Em discussão única. Boa noite a todos os presentes, mesa. Esse projeto, por mais que não tenha qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade, me enrolei um pouco, senhor presidente, o projeto em questão não pode ser executado de maneira eficaz. Então, seria mais uma lei sem eficácia para a nossa cidade. Então, não vou me opor ao veto. Muito obrigado, senhor presidente, e espero que os senhores pares também acompanhem esse veto. Obrigado. Obrigado, nosso vereador Claudião do Oklahoma. Em discussão, o vereador Eduardo Salum. Senhor presidente, eu ouvi atentamente a leitura do secretário em relação ao veto. Eu gostaria de falar uma coisa, senhor presidente. Minha postura, meu voto em relação a esse projeto não vai mudar, até porque concordo quando o vereador proponente vem aqui à tribuna e fala que não há ilegalidade, mas me chama a atenção uma justificativa do veto que fala que a população pode correlacionar a arrecadação de IPTU de determinada região da cidade à necessidade de melhorias naquela região, senhor presidente. Senhor presidente, não se quer que a população correlacione. Nós temos uma coisa que é lei federal no país, que é o orçamento participativo, senhor presidente, onde as regiões das cidades participam ativamente do orçamento público, entendendo quais parcelas do orçamento público têm que ir para cada área temática do governo, entendendo que o cobertor é curto. Se precisar fazer uma coisa, uma creche, não dá para fazer a ponte. Se precisar fazer a ponte, não dá para fazer a reforma do posto de saúde. Pois bem, você tem mecanismos que você traz as pessoas a participarem. A prefeitura pode alegar que o projeto é ilegal, inconstitucional e tudo mais. Agora, essa justificativa do veto é uma justificativa até meio provocativa ao legislativo e à população do Tatuí, na minha opinião. Porque se a prefeitura, de fato, fizesse o processo participativo, com audiências públicas de verdade, onde fosse acatado
devidamente as propostas da população para cada setor, como a gente vê, inúmeras cidades já fizeram, cidades do nosso entorno fizeram isso. Cidade de Salto teve orçamento participativo estéril por muito tempo. Votorantim teve orçamento participativo estéril por muito tempo. Botucatu teve orçamento participativo estéril por muito tempo. Cidade de Araraquara hoje tem um orçamento participativo muito sério, que funciona lá, e a população escolhe. Então, se a prefeitura está preocupada em correlacionar o valor que determinada região paga a melhorias no local, é muito simples. É só a prefeitura abrir o orçamento para o povo. Eu não entendo qual que é o receio que se tem em Tatuí. Eu não estou falando desse governo, não. Estou falando de todos os governos que eu assisti enquanto tive consciência, depois tive consciência política, vereador João Éder. Todos os governos que eu assisti têm medo de falar com o povo. Têm medo de dar o poder de decisão sobre o orçamento público ao povo. Sabe? Por quê? Por que se tem medo? Por isso que a política em Tatuí, há tantos anos, está tão desacreditada. Por isso que a política em Tatuí, há tantos anos, se vota no menos pior. É porque, de fato, a política de Tatuí não se propõe a dialogar com o povo. Infelizmente, o debate, muitas vezes, da Câmara Municipal, o debate, muitas vezes, da Prefeitura, está deslocado da cidade, da profundidade da cidade. E daí, como que a gente conecta isso daí? Com o orçamento participativo. Agora, quando a Prefeitura fala que, tenho medo de aprovar esse projeto, porque vai que a população de determinado bairro, que paga uma parcela relevante de IPTU, não vê melhorias naquele bairro. Porque é isso que a prefeitura está falando no veto. Vai que a população comece a correlacionar. Pagamos bastante IPTU, mas não tem uma melhoria no bairro. Então, daí faça-me favor, né? Desculpe, faça-me favor. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, novo vereador Eduardo Salum. Ainda em discussão única, em votação única. (16) 15 votos favoráveis e 1 contrário. Então, manteve o veto. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de lei 43/2021. Projeto de lei número 43/2021. Da nova redação, artigo 27 da Lei Municipal número 5.002, de 6 de maio de 2016, que institui Plano Municipal de Cultura. Autoria do prefeito municipal Miguel Lopes Cardoso Júnior. Em primeira discussão, em primeira votação. Aprovado por unanimidade em primeira votação. Em segunda discussão, em segunda votação. Aprovado por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de lei 15/2022. Projeto de lei número 15/2022. Na nova redação, a linha A do artigo 17 da Lei Municipal número 3.944, de 18 de maio de 2007, que dispõe sobre os incentivos ao desenvolvimento econômico e social do município de Tatuí. Autoria do prefeito municipal Miguel Lopes Cardoso Júnior. Em primeira discussão,
em primeira votação. Aprovado por unanimidade. Em segunda discussão, em segunda votação. Aprovado por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de lei 26/2022. Projeto de lei número 26/2022 dispõe sobre a abertura de um crédito adicional especial conforme especifica Miguel Lopes Cardoso Júnior, prefeito municipal. Em primeira discussão, em primeira votação. Aprovado por unanimidade. Em segunda discussão, vereador João Éder. Boa noite. Acho que é importante dar ciência à população em relação à abertura desse crédito adicional. Um crédito no valor de R$ 3.483.331,74, um valor recebido através de um excesso de arrecadação oriundo do termo de compromisso celebrado entre o Estado de São Paulo por intermédio da Secretaria Estadual da Educação, município de Tatuí, com a finalidade da construção de uma creche municipal no bairro Nova Tatuí. É importante dizer, com certeza, da importância que é de uma creche naquela região. O vereador João JJ vive nas proximidades, sabe muito da procura que existe naquela localidade e da insuficiência de vagas. Hoje nós temos alguns empreendimentos residenciais sendo inaugurados, entregues recentemente à população nas proximidades, que com certeza aumentou muito a demanda e a necessidade de vagas de creche. Então, isso daqui é de muita importância para a cidade, em especial para aquela região, e algo que vinha sendo cobrado já há muito tempo pela população, por vereadores que estiveram nessa casa. Até lembro que o meu pai, enquanto vereador, cobrava a respeito dessa situação. Então, com certeza, algo que vai ajudar muito toda a nossa população. O vereador João JJ aí está de testemunha, que acho que até fez um requerimento em algum momento cobrando essa situação. Obrigado. A parte, vereador João Éder. Obrigado pela parte, vereador João Éder. Esse tema das vagas de creches é um assunto muito recorrente nas últimas sessões aqui nessa casa. Nós tivemos também, não somente eu, mas alguns pares aqui dessa casa, inclusive o vereador João Éder, com a secretária da Educação, conversando sobre essas questões do nosso município, que envolve a retomada do trabalho e, consequentemente, também a necessidade dessas vagas de creches no nosso município. Então, foi enorme a nossa alegria em dar o parecer desse projeto o mais rápido possível. É um lugar onde tem um local, uma região que existe uma grande demanda, né? Esperamos que seja concluída essa obra o mais rápido possível, para que esse público que necessita dessa vaga de creche, principalmente as pessoas também que estão num quadro de vulnerabilidade nesse momento no município, possam ser contemplados nessa região. Obrigado pela parte, vereador João Éder. Inclusive, né, como mencionei, bem ao lado desse terreno, foi entregue vários apartamentos, em geral para casais
que estão iniciando a vida com filhos pequenos e com certeza farão uso dessa creche, se Deus quiser, entregue logo ao município. Obrigado. Ainda em segunda discussão, em segunda votação. Aprovado por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da emenda 1 ao projeto de lei 104/2021. Emenda número 1 ao projeto de lei número 104/2021. Altera a redação do artigo 3º do projeto de lei número 104/2021, de autoria do Legislativo. Autoria do vereador Eduardo Salum. Em discussão única, vereador Eduardo Salum. Senhor presidente, nobres vereadores, primeiramente subo à tribuna em relação ao projeto 104 do vereador Eduardinho, a parabenizar o vereador Eduardinho, porque, de fato, existem projetos de dia, de semana, que a população até se irrita, que não tem sentido de existir. Esse projeto que o vereador Eduardinho fez tem muito sentido de existir, porque é uma semana que dá visibilidade a uma coisa que a sociedade não quer visualizar, que é em relação ao combate à prevenção e à conscientização em relação à AIDS, ao vírus do HIV. E parabenizar o vereador Eduardinho por essa proposição. A minha emenda, na verdade, é um detalhe muito pequeno dentro do projeto, que eu acrescento que não só fica a campanha, a semana responsável por fazer campanha de conscientização em relação às formas de contágio, sintomas e cuidados do tratamento de AIDS. No entanto, em relação também ao combate à discriminação aos portadores do HIV. Né? A gente sabe que, historicamente, no nosso país, nós temos um preconceito muito grande às pessoas que adquiriram o HIV e por mais de ter sido uma doença com uma fatalidade muito grande, um nível de fatalidade muito grande na década de 80, na década de 90 principalmente, graças a Deus hoje a medicina avançou e nós temos tratamento, e esse tipo de projeto é muito importante, vereador Eduardinho, porque infelizmente a gente tem ainda uma parcela da sociedade que às vezes acha que a vida acabou por causa do HIV. E, na verdade, hoje tem pessoas que vivem 20, 30, 40 anos, sobrevivem mais tempo até que pessoas saudáveis, porque hoje há um tratamento pelo Sistema Único de Saúde e que o vereador Marquinhos, que é da saúde, sabe melhor que eu, o vereador Maurício Couto também, que é da área, sabe melhor que eu. Nós temos um dos melhores tratamentos do mundo em relação ao HIV e à AIDS no Brasil, do SUS. Um dos melhores tratamentos do mundo. Inclusive, inúmeros países vieram copiar o nosso tratamento. Então, não tem nada mais do que a discriminação em relação às pessoas portadoras de HIV e não tenha dúvida que o projeto também é muito importante para a conscientização da prevenção em relação não só ao HIV, mas também às doenças sexualmente transmissíveis. Obrigado, senhor presidente. Aqui, vereador Salum. Obrigado vereador. pela parte, vereador Salum. Renan. Também faço coro com as suas palavras, parabenizando o vereador Eduardinho. Muito bem dito, mencionado pelo vereador Salum. São aí algumas conscientizações relacionado a esse tema de grande importância. É claro que a prevenção é algo a não se adormecer nunca, nenhum dia do ano no nosso município, mas também um ponto muito forte mencionado pelo vereador e também de conhecimento da maioria aqui, principalmente dos vereadores aí que têm contato com a saúde pública, que também a vida ela continua após se positivado um exame de HIV, né? Então nós sabemos hoje que
é possível, como disse o vereador Eduardo Salum, prosseguir com a vida dentro das questões clínicas de uma forma efetiva, normal, sem discriminação, sem limitações, né? Então, nós temos, sim, enquanto pessoas envolvidas com o poder público, enfatizar essas questões do nosso município, tanto da prevenção, como também do bom andamento com os cuidados clínicos, se acaso houver um resultado positivo. Parabéns, vereador Eduardo. Mais um projeto do senhor que visa a proteção à família, sabendo que hoje nós temos a iniciação da vida sexual cada vez mais cedo no nosso país. Então, é de extrema importância. Muito obrigado, vereador Salum. Obrigado pela parte, vereador. E vou dizer uma coisa. A medicina avançou ao ponto de você tinha inúmeros medicamentos antes, é um coquetel, e cada vez tem diminuindo a quantidade de medicamentos que a pessoa que tem o HIV tem que usar no seu tratamento, que acaba diminuindo a quantidade de efeitos colaterais. Parabéns, vereador, pelo projeto. Obrigado, novo vereador Eduardo Salum. Ainda em discussão, em votação. Aprovado por unanimidade, 16 votos. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de lei 104/2021, já emendado. Projeto de lei número 104/2021 institui no calendário a Semana Municipal de Combate, Prevenção e Conscientização à AIDS e demais doenças sexualmente transmissíveis, Dezembro Vermelho, e da outras providências. Autoria do vereador Eduardinho. Em primeira discussão, vereador Eduardinho. Senhor presidente, nobres pares, eu venho pedir o voto de todos e venho explicar a importância da conscientização. Tivemos há poucos dias agora aqui uma palestra com o vereador Paulo Henrique, de Piracicaba, meu amigo. As pessoas que estavam no plenário assistindo pouco sabiam da exploração e a venda de menores para outros países. Então, o que acontece? O que falta para muita gente é só informação. A gente vê as pessoas infiltraram, viciaram no aparelho chamado celular, e hoje não se tem uma informação. Então, a conscientização, as palestras, essa semana que irá falar sobre o HIV, sobre as doenças sexuais, a sífilis, o HPV, o hepatite B, é conscientização. Eu me lembro que minha menina, quando tinha 13 anos, foi passar no médico, e a médica perguntou se ela tinha namorado, porque do lado de fora tinha mais 3 na mesma idade que estavam grávidas. Minha menina, não, eu passei rotina. Eu falei, então, aquelas 3 lá fora já estão grávidas, ou seja, não houve conscientização. Então, é um projeto de muita importância. Ele é bem simples, mas ele é de muita importância para que seja informado as pessoas dos riscos, porque a única informação que muita gente tem sobre a HIV é que pega fazendo sexo. Acabou o assunto. Então, não é só o HIV que se pega, são outras doenças, tem como evitar, tem como sobreviver com as pessoas que são aidéticos. Não tem problema nenhum ver com aidético. É igual uma pessoa que tem um câncer ou outra doença, não contagia se não for por sexo. Então, é bom que as pessoas tenham consciência, porque, como disse o vereador Salum, até mesmo para evitar as discriminações daquelas pessoas que não têm. Obrigado a todos. Boa noite, presidente. Parte, vereador. Sim, senhor, pois Eu não? só queria lembrar uma coisa que o senhor falou mesmo, eu nem recordei, o senhor tem razão.
não só tem as prevenções, hoje o HPV tem até vacina para HPV, principalmente para adolescente, né? Acho que a idade é até adolescente que pega, mas é uma outra questão de prevenção que, inclusive, saiu, e bem lembrado que o senhor falou das doenças sexualmente em geral. Obrigado, novo vereador. Sim, senhor. Me dá uma parte também, Sim, vereador senhor, Inácio. presidente. Gostaria de parabenizá-lo por esse projeto, a emenda do Eduardo também, Salum. E eu gostaria de informar a todos também que nessa implantação do programa DST-AIDS aqui em Tatuí, em 1996, na área de medicamentos, eu fiz a implantação do programa DST-AIDS aqui no município. Em 1996, foi na época do ex-governador Mário Covas, e não só a implantação do programa de DST-AIDS na área de medicação, do programa Dose Certa, Saúde Mental, Tuberculose, Hanseníase, e é uma honra a gente ver um projeto desse, lembrando desse tema tão importante, e no qual eu participei lá atrás, em 1996, implantando essas medicações aqui no nosso município de Tatuí, que continuam até hoje. E foi o que o Eduardo Salum falou também, melhorando ainda, cada vez mais melhorando, lançando novos medicamentos para essa patologia. Então, parabéns, vereador Eduardinho. O senhor vê que já é um esforço em prol da saúde há muito tempo. Avisando a todos que sábado vai ter mutirão de vacinação do Covid. Boa noite, presidente. Obrigado, novo vereador Eduardinho. Ainda em primeira discussão, vereador Paulinho Motos. Senhor presidente, queria parabenizar o vereador Eduardinho, que tem trabalhado sempre em prol à família, em prol à sociedade de uma forma exemplar. Parabéns pelo projeto. Só queria ressaltar aqui que não deu tempo da parte, mas que na época, não sou tão idoso, né? Mas na época da escola, a gente tinha palestra, né, Maurício? A gente tinha conscientização, a gente tinha filmes, a gente tinha orientações, né? E eu acho que de um tempo para cá parece que diminuiu um pouco isso. E era frequente porque na época, como disse o vereador Salum, estava em alta os casos, e aí era lembrado. Mas depois que o negócio parece que deu uma estabilizada, enfim, não se fala muito mais. E outro dia eu vi uma reportagem que os adultos, a terceira idade, está tendo mais casos, né? Aumentou-se os casos na terceira idade, né? E os jovens aí muitas vezes fica aí, né? Então, pedir também, através desse projeto de lei do vereador Eduardinho, que não só na semana, né, mas que seja permanente essa conscientização nas escolas, principalmente nas escolas que a gente percebe que tem mais problema, e nas escolas que a gente tem mais acesso, que se divulgue esse trabalho, né? Não só no município, mas na escola estadual também, Eduardinho, que possa se expandir esse projeto seu aí e que alcance, porque como o senhor mesmo falou, cada vez mais cedo os jovens têm iniciado a sua vida sexual e muitas vezes sem orientação, e depois o problema fica para o município, para a família que não tem uma base para cuidar, para orientar. Então, parabéns pelo projeto, conte com o nosso apoio, porque o senhor tem lutado aqui nessa casa com diversos projetos em prol da família. Parabéns, Deus abençoe. Boa noite mais uma vez. Ainda sobre esse tema, vereador, eu gostaria de ressaltar que no nosso município, há mais de 20 anos, existe o Grupo Greve, que é o Grupo de Estímulo à Vida, que dá atenção às pessoas portadoras do vírus HIV. O Grupo Greve foi formado, instituído há mais de 20 anos. Eu acredito que a gente deve estar com uns 25 anos de Grupo Greve, fundado pela senhora Nanete Valt, porque ela, na ocasião que ela fundou essa entidade, o irmão dela teve essa situação, passou por esse problema e não tinha onde buscar apoio, não tinha onde buscar auxílio. Então, o Grupo Greve
Grupo de Estímulo à Vida foi fundado e ele existe até hoje. Existe até hoje. Não faz parte do Conselho da Assistência Social, porque ele não conseguiu se manter com a equipe profissional que exige para você fazer parte do Conselho de Assistência Social. Mas ele existe até hoje. Quem preside o grupo Greve é o senhor José Luiz, e eles atendem mais de 60 famílias. Então, às vezes, a situação existe, as coisas acontecem e a gente não tem muita informação. Mas até hoje eles estão lá trabalhando, atendendo 60 famílias, dando assistência, assistência com alimentos. Eles fazem bazar beneficente, fazem festas, né, rifas. Eles vendem, o bazar deles é bem produtivo, bem rotativo, e eles dão todo esse apoio a essas famílias, que hoje são mais de 60 famílias que... Muito bem lembrado, vereadora. Conheço esse trabalho, onde era uma casa, acho que mudou de lugar, né? Mas é um trabalho que acolhe as pessoas, sem discriminação, como diz o vereador Eduardo Salum, abraçando essas pessoas, ajudando, e, mais uma vez, parabéns pelo projeto, Arlene. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Paulinho. Em primeira votação. Aprovado por unanimidade. Em segunda discussão. Em segunda votação. Aprovado por 16 votos o projeto de lei. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da emenda 2 ao projeto de lei 108. Emenda número 2 ao projeto de lei número 108/2021. Altera a redação do artigo 1º do projeto de lei número 108/2021, da autoria do Legislativo. Autoria do vereador Eduardo Salum. Em discussão única, o vereador Eduardo Salum. Senhor presidente, nobres vereadores, volto a essa tribuna. Em relação ao projeto de lei 108, e fala emenda 2, não está sendo apreciado a emenda 1, porque eu retirei a emenda 1, eu tinha feito uma emenda, tinha feito errado, e daí protocolei de maneira errada, eu retirei e coloquei outra. Senhor presidente, primeiro parabenizar o vereador Márcio, que leva a ideia da festa do doce, da feira do doce, como um patrimônio imaterial da nossa cidade. Eu tenho falado há um tempo da necessidade de a gente valorizar as coisas de Tatuí, né? E a festa da feira do doce é um patrimônio cultural hoje na nossa cidade, que fala do doce caseiro. E até, se eu não me engano, saiu um documentário apoiado pelo edital da Lei Paulo Setúbal, documentário que ganhou prêmio internacional sobre o doce caseiro de Tatuí. Ganhou prêmios na Europa sobre o doce caseiro de Tatuí. Se não me engano, William Lima, se não me engano o sobrenome, que é um tatuiano que produziu esse documentário. Então, é inegável a necessidade de a gente fazer devidamente a declaração aí desse como patrimônio. Quando a gente vai buscar o conceito de patrimônio imaterial, diz assim o site do governo federal, através do IFAM. Os bens culturais de natureza material dizem respeito às práticas e domínios da vida social que se manifestam em saberes, ofícios, modo de fazer, celebrações, como é o caso nosso aqui,
formas de expressões cênicas, plásticas, etc, etc e tal. E por que a minha emenda, o que faz a minha emenda? A minha emenda, ela faz uma modificação considerando feira ou festa do doce. Ela torna as duas nomenclaturas possíveis. O senhor sabe que quando foi lançado a festa do doce, foi lançado como festa do doce. Depois foi modificado a justificativa, na época, de que tinha mais parecido com uma feira do que com uma festa, de fato. E eu até concordo com essa justificativa. No entanto, a população de Tatuí conhece majoritariamente ainda como festa do doce, né? Então, quando a gente fala de tombamento de patrimônio imaterial, a gente fala do quê? De memória afetiva da população e do que tem a ver com a vida social e cotidiana. Está aqui na definição do IFAM. Então, a necessidade da minha emenda em acrescentar a festa do doce também é por uma razão simples, né? Quem deve determinar a declaração não é nós, a Câmara, e nem a Prefeitura ou qualquer institucionalidade. Quem tem que declarar é o povo. Então, dessa forma, eu faço essa possibilidade. Como está na nossa lei orgânica, presidente, que a gente possa chamar aquele que foi nascido em Tatuí, tanto de tatuiano como tatuiense. E o povo nosso chama de tatuiano, não é? Por mais que a formalidade mais correta seria tatuiense, né? Agora, se chama eu de tatuiense fora de Tatuí, eu fico ofendido como um bom tatuiano, né? Então, dessa forma, eu também entendo a questão da festa do doce dessa forma. Aí, ó, chamei de festa do doce, da feira do doce, e festa ou feira do doce, as duas formas estariam corretas, e eu acho que devem ser, de fato, declarados patrimônio imaterial. Finalizando, queria voltar a parabenizar o vereador Márcio pela lembrança. É um projeto simples, mas é um projeto muito importante pela preservação da cultura do povo de Tatuí. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, novo vereador Eduardo Salum. Ainda em primeira discussão, em primeira votação. Em votação única, desculpe. Emenda. Aprovado por 16 votos. A emenda. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de lei 108/2021, já emendado. Projeto de lei número 108/2021 declara patrimônio cultural e material do município de Tatuí a Feira do Doce. Agora já emendado como a Festa do Doce. Autoria do vereador Márcio de Santa Rita. Em primeira discussão, em primeira votação. Aprovado por unanimidade. Em segunda discussão, em segunda votação. Vereador Renan. Só nível de informação, também gostaria de dar os parabéns ao Jorge Rezec, foi ele que iniciou tudo isso aí, na época do governo do ex-prefeito Manu aqui no nosso município, e que pegou, né, a Festa do Doce e depois virou a Feira do Doce. Mas eu não poderia deixar de parabenizar o Jorge Rezec, que era o secretário na época. Então deixo aqui meus parabéns, registrado nessa casa. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de lei 6/2022. Projeto de lei número 6/2022. Institui a realização de campanhas públicas sobre a educação de jovens e adultos, e dá outras providências. Autoria do vereador Renan Cortes. E aproveitar também e parabenizar o vereador Márcio Santa Rita, viu, Márcio, pelo projeto.
Em primeira discussão, vereador Renan. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, nobres pares, público que nos assiste presencial pela Câmara TV. Volto aqui nessa tribuna essa noite, pedir o voto dos pares favorável a esse projeto de divulgação e conscientização do EJA, Ensino de Jovens e Adultos. Eu fiz esse projeto de lei, essa matéria, porque o EJA ele não é apenas só um ensino para jovens e adultos. O EJA ele é uma mudança de chave na vida do munícipe, na vida dos nossos colegas, dos nossos filhos, dos nossos pais, de uma classe vulnerável do nosso município, ou pessoas que não tiveram oportunidade ao estudo devido a ter que levar o pão para casa. Essa é a essência do EJA, jovens e adultos. Eu mesmo terminei os meus estudos no supletivo, que é o mesmo modelo do EJA. E foi no momento no qual eu decidi virar a chave da minha vida e escrever a minha história de uma outra forma. Né? E quantos casos desse no nosso município nós temos? Nos bairros periféricos, pessoas que nos bairros rurais que não tiveram acesso à educação. Quantos casos desses nós temos ainda no nosso município? Então, nós precisamos divulgar, trazer o assunto e transparecer a oportunidade para essas pessoas. Ainda dá tempo, ainda pode ser feito. A educação está à disposição dessas pessoas no nosso município. Nós temos o núcleo central, no João Florencio, temos o segundo polo, no Jardim Santa Rita, na Escola Alain Alves de Araújo, e já está em estudo também o terceiro polo na Vila Angélica, uma região também mais afastada do nosso município. Então, que nós possamos trazer esse assunto de oportunidade, de mudança, de um objetivo e um foco novo na vida das pessoas do nosso município, seja jovem ou velho. A oportunidade existe. Nós precisamos alcançar as pessoas e conscientizá-las que é possível. É possível, sim, depois dos 50 anos, aprender a ler e escrever. É possível, sim, se no momento você desistiu dos seus estudos e ainda está no momento de buscar e alcançar novos ideais, uma faculdade, um curso, você pode dar um passo para trás e buscar esse atendimento no nosso município para você concluir o seu estudo do ensino médio e buscar novos desafios. O EJA tem também no nosso município alguns desafios e algumas metas, oferecendo alguns cursos de qualificação e capacitação em simultâneo ao ensino de jovens e adultos. Então, nós temos uma equipe comprometida no nosso município, um trabalho sério no que diz respeito desse assunto no nosso município, e nós temos sim, o jovem e adulto tem oportunidade de educação no nosso município, e nós temos que divulgar, alcançar as pessoas e conscientizá-las que elas têm esse instrumento no município e é possível, ainda dá tempo, ainda pode ser feito, é possível sim. Eu sou prova disso, concluí os meus estudos no supletivo, como já bem disse, e foi a grande virada de chave na minha vida. E todos nós temos essa missão de conscientizar a todos aqueles que queiram mudar em um determinado momento a sua vida, seja trabalhista, estudantil, para que possa alcançar novos objetivos, ou então pelo desejo, pelo sonho, pela vontade de ler e escrever. Então nós precisamos propagar sim, e por isso que eu peço o voto favorável aqui de todos os pares. A parte, vereador. Obrigado, senhor. Fique à vontade. Para ela. Okay. As mulheres, Débora. Parabéns, Renan. Obrigado. Eu acho que é um projeto muito interessante. Como você falou, muitas pessoas na fase de adolescente acabam saindo da escola, deixando os estudos, muitas vezes para trabalhar, para ajudar na casa, e você está de parabéns.
Tá bom? Obrigado, vereador. Parabéns também ao Eduardo também, viu? Parabéns pelo projeto. Vereador Salom. Obrigado, senhor presidente. Obrigado ao vereador Renan. Ainda primeira discussão, vereador Eduardo Salom. Vereador, agradeço a oportunidade da fala, senhor presidente. Vereador Renan, parabéns pelo projeto. Vereador, é importante o relato do senhor aqui, serve de exemplo e serve também para a gente quebrar preconceitos no nosso país, né? Por tempos, as pessoas, eu venho de família, principalmente da parte da minha mãe, que vem da roça, vem do sítio. A gente sabe que nós temos uma área rural em Tatuí, e na área rural, muitas pessoas mais velhas não tiveram acesso, né, à educação. E podem ter depois de mais velhos, né? Então, eu venho para parabenizar o senhor por esse projeto e também aproveitar e lembrar que nós estamos há 25 anos, né, do falecimento de Paulo Freire, que é o grande intelectual brasileiro, né, o grande professor brasileiro da defesa da causa da educação de jovens e adultos, reconhecido internacionalmente, né, é o brasileiro que tem mais doutor honoris causa no mundo, 35 doutor honoris causa no mundo. O Paulo Freire é um dos maiores educadores, considerado o maior educador da história da civilização moderna, aí, da história da humanidade. Então, eu venho fazer esse registro, nós estamos há 25 anos da morte dele, e esse cara era um entusiasta dessa pauta. Me lembro tive que ler na faculdade a Pedagogia do Oprimido, né? E que a importância, o senhor com certeza também fez na área de educação, o senhor sabe, a importância, né, que a gente tem de pegar as classes mais baixas, aqueles que não têm acesso, e ter acesso ao conhecimento, acesso à educação, seja em qualquer etapa da sua vida, e não só por aquele dito ensino oficial, mas principalmente pelos conhecimentos daquela comunidade, conhecimento através do trabalho, que o Paulo Freire chama de praxis, né? Conhecimento da prática, que leva ao conhecimento teórico. Então, parabéns, vereador, por esse projeto, e que fique a lembrança de Paulo Freire também para esta casa. Obrigado, vereador Eduardo Salom. Ainda em discussão, em votação. Aprovado por unanimidade. Em segunda discussão, em segunda votação. Aprovado por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de lei 16/2022. Projeto de lei número 16/2022. Institui a política municipal de prevenção, abandono e evasão escolar e da outras providências. Autoria da vereadora Débora Camargo. Em primeira discussão. Na primeira ou na segunda? Em primeira votação. Aprovado por unanimidade em primeira votação. Em segunda discussão, a vereadora Débora Camargo. Boa noite, presidente. Boa noite, pares. Boa noite, público presente. Eu venho aqui falar desse projeto que vem quase que de encontro com o projeto que o Renan falou aqui agora. Ele institui a política municipal da prevenção ao abandono e à evasão escolar e da outras previdências.
Ele é um projeto bem comprido, mas eu vou ler aqui, eu grifei no artigo 2. São princípios da política municipal e da prevenção ao abandono e à evasão escolar, o reconhecimento. Isso é o artigo 3. Aí, no inciso 7, fala que entre eles está promover disciplinas de projetos de vida em que o educador discuta com os alunos a possibilidade que os estudantes têm para depois da conclusão do ensino básico. Aí tem o inciso 9. Estruturar o currículo complementar com oportunidade de escolha às disciplinas eletivas. Inciso 10, promover atividades e autoconhecimento. Promover palestras e rodas de conversas de conscientização no combate ao bullying. Inciso 17, promover palestras e rodas de conversa de conscientização e combate à gravidez precoce. Então, tudo isso faz parte desse projeto que implanta uma política pública, porque o que acontece? A criança sai, o estudante sai da escola, hoje em dia não se vai atrás. Então, vai trabalhar-se políticas públicas sobre a evasão. Não é o abandono, a pessoa abandonou, o outro ano não faz a rematrícula, aí vai ter uma política para ir atrás e saber o porquê que aquele aluno deixou de frequentar, se ele começou a trabalhar, se por um acaso na casa tem alguma necessidade, e aí vai entrar com políticas públicas. Então, eu peço o voto de vocês para que isso possa dar certo. Sim, senhor. Obrigado pela parte, vereadora Débora. Parabéns pelo apontamento. É uma coisa que está totalmente relacionada ao projeto anterior. Se essa política pública não for executada, nós vamos aumentar essa demanda do ensino de jovens e adultos, né? Então, eu me lembro dos anos que eu perdi na minha juventude aí com a evasão escolar, e me lembro também dos bons conselhos que tive e não ouvi, né? As boas conversas que eu tive e não ouvi naquele momento. Isso faz sim toda a diferença, né? Hoje nós temos, acredito eu, que mais suporte para tratar desses assuntos, e nós precisamos sim conscientizar essa parte da nossa população, essas crianças, esses jovens, do tempo investido que eles podem estar perdendo de suas vidas. No meu caso foi assim, e cada evasão que acontece no nosso município e no nosso país não será diferente. Então, parabéns pelo tema, isso tem que ser trabalhado, porque isso está relacionado, é um efeito dominó, acredito eu posso dizer assim, que nos trará e nos traz enormes prejuízos futuros para a nossa sociedade e principalmente para essa criança e para esse jovem. Parabéns, vereadora. Obrigada, mas... Sim, senhor. E fazer uma consideração a respeito também que esse projeto ele tem um momento muito oportuno para ocorrer, né? Nós temos duas situações que hoje vivemos que acabam se relacionando com isso, que primeiro esse retorno pós-pandemia, muitos alunos deixaram de frequentar as escolas novamente, e a outra situação, que a gente já comentou inclusive aqui em tribuna, que com essa situação dos alunos hoje terem que estar em ensino integral, muitos deles, por questões de trabalho, também estão deixando as escolas. Então, parabéns pelo projeto, um projeto muito importante que com certeza pode ajudar a nossa população. Obrigado, vereadora Débora Camargo. Parabenizar pelo projeto também, vereadora Débora. Parabéns. Ainda em discussão, em votação.
Aí. Aprovado por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de lei 25/2022. Projeto de lei número 25/2022 dispõe sobre a denominação de Helena Aparecida Leme, a Rua 2 do loteamento residencial Central Park neste município. Autoria do vereador Marquinhos de Abreu. Em discussão única, em votação única. Ah, tem uns requerimentos. Aprovado por unanimidade. Agradeço a todos os vereadores. E solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos requerimentos. Requerimentos números 1162, 1163, 1164, 1171, 1183, 1191, 1211, 1233, 1246, 1250, 1258, 1260, 1268, 1269, 1277, 1306, 1356, 1360, 1361, 1363, 1379, 1390, 1394, 1395, 1396, 1362, 1368, 1369, 1370/2022. Em discussão. Que mais? Alguém quer? Então nós vamos abrir tempo para os vereadores se inscreverem em relação aos requerimentos. Solicito, a Luana já abriu o tempo na inscrição. Não é aqui, não. Como que eu saio daqui? Cancela. É aqui, né? Palavra. Só para ver aqui. Mas aí eu quero usar. É todo não está lá na secretaria. Com a palavra, o vereador Eduardo Salum. Só fui fazer o teste, Eduardo. Eu tenho 2 requerimentos aí, Eduardo. Tá vendo? Tem 20 minutos de sobra de sessão, então 10 minutos para cada um, vai bem. Senhor presidente, nobres vereadores, volto a essa tribuna, porque passei a ler, senhor presidente, os requerimentos que a população saber, os requerimentos que nós mandamos para fora, ditos requerimentos externos, né, que não são a prefeitura de Tatuí, são para empresas públicas, ou que prestam serviço público, ou para o OS, né? Tá chique agora esse negócio de OS, né? Chique, perigoso esse negócio de OS. Tem que passar pela Comissão de Justiça e a comissão, depois de avaliada no parecer, é votado aqui nesta casa. Senhor presidente, eu acho que esses requerimentos fazem algum tempo que a gente protocolou aqui nesta casa e me impressionam, senhor presidente, como os problemas continuam, senhor presidente. Me impressiona como os problemas continuam. Presidente, aqui tem um requerimento para a Sabesp, da minha autoria, para levar água encanada no bairro Guaxingu. Se fosse só o Guaxingu, mas tem tanto bairro em Tatuí sem água encanada, sem esgoto, tratamento de esgoto. Eu volto a falar daquele debate lá do veto. Se a gente soubesse, senhor presidente, se o pessoal dos bairros de Tatuí soubesse quanto que a prefeitura arrecada de imposto nos seus bairros para não ter água encanada no bairro, senhor presidente. Quer dizer, que ponto que nós chegamos, senhor presidente.
E daí, a maior parte dos problemas é relacionado à regularização fundiária. A Sabesp, que tem uma parcela pública, não tem uma autoridade do Estado de São Paulo, provocada pela Prefeitura de Tatuí, para chegar na Sabesp, pegar no colarinho da Sabesp e falar assim, manda água encanada para tal bairro da cidade. Em bairro urbano, senhor presidente, em Tatuí. Bairro que não está fora do perímetro urbano, está perto. E que não tem, senhor presidente. Também aqui tem requerimentos sobre a questão do transporte universitário, que até onde me consta, senhor presidente, ainda não há uma resolução no sentido de agraciar os estudantes da UFSCar e aqueles estudantes, principalmente, que são de baixa renda. Né? Aquelas mentes, senhor presidente, porque assim, a gente voltou aqui 2 projetos importantes para a educação, senhor presidente. 2 projetos importantes. Um projeto que nós votamos aqui é para dar oportunidade para jovens e adultos, né, para voltar para ter acesso ao conhecimento, acesso à educação. Não é? Depois nós temos aqui o projeto da vereadora Débora, que combate a evasão escolar, senhor presidente. Daí, vereador João Éder, nós conseguimos, através desse projeto, da conscientização, do trabalho da educação municipal, nós conseguimos que esse jovem da periferia tivesse acesso à educação, se formasse no 3º ano, e ele passa na UFSCar. O senhor estudou na UFSCar. Uma das melhores faculdades do país, senhor presidente. E daí ele não tem condição de pegar um ônibus para ir estudar na UFSCar. Vocês entendem? Porque a política ela tem que estar conectada, senhor presidente. A política tem que estar conectada. Hoje a gente fala que a educação começa no 0 ano. A criança tem 0 anos, tem meses, já começa a educação. Né? Creche, a gente tira a parte assistencialista, que a vida inteira foi vendido para a gente da creche, que a tia que cuida. Não, já é educação. A criança estimulada desde neném, ela vai ser um adulto com mais capacidade cognitiva. Então, a gente tem que começar lá de baixo, e daí, lá dos primeiros meses, e a gente tem que terminar o ciclo. E terminar o ciclo é dar acesso a essa moçada, que passa muitas vezes nas cotas, que foi uma conquista do movimento estudantil. No momento que eu estava no movimento estudantil, nós ocupamos a reitoria da Unesp, por exemplo, em São Paulo, levamos borrachada de polícia, senhor presidente, porque a gente queria que as universidades paulistas tivessem cotas sociais e cotas étnicas. Nós aprovamos essas cotas. Agora, por causa de uma relação aí de 40, 50 quilômetros, 60 quilômetros, esses estudantes ficam sem o acesso às conquistas que nós tivemos. Então, isso me angustia demais, senhor presidente, porque parece que a gente dá 2 passos para frente, daqui a pouco é 1 passo para trás. A gente dá mais 1 para frente, daqui a pouco é 3 para trás, senhor presidente. Então, eu volto a falar sobre esses temas. Aqui tem um monte de requerimento da UPA. Se eu começar a falar da UPA, vereador Paulinho, eu vou precisar de mais 3 horas e meia de tribuna para falar, porque a UPA é um desastre em Tatuí. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Eduardo Salum. Eu declino. E gostaria de... Coloco em votação os requerimentos. A pedido dos vereadores que não fizeram o pedido, mas eu li a mente de todos. Vereador Eduardinho, o Maurício e o Renan não estão presentes, mas foi aprovado os requerimentos por 13 votos. Votação encerrada. Gostaria de agradecer a presença de todos os vereadores, todos os assessores, todos os funcionários da nossa casa, ao Flores, nossa Guarda Municipal, e a todos que nos assistiram presencialmente e pela nossa TV Câmara também. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos.